Olá, bem-vindos à nossa aula de Física, sétima etapa. Hoje falaremos sobre corrente elétrica, que quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Atualmente nós vivemos a era da eletricidade. Tudo no nosso meio, ele tem a ver com a eletricidade, né? Nas residências, nas indústrias, hospitais, em tudo. Todo tipo de desenvolvimento humano, a partir desse momento, ele depende diretamente dessa condição da eletricidade. Então, o papel de grande importância que foi desempenhado, né, na vida moderna baseia-se justamente nessa condição banal das cargas elétricas que podem se mover através da matéria. No caso, a corrente elétrica ela precisa de duas condições fundamentais para que ela ocorra. Ela deve existir entre dois pontos, né? Deve existir um percurso entre dois pontos, no qual as cargas podem se movimentar, né? E também deve haver uma diferença de potencial entre esses dois pontos. Aí vai ocorrer, na realidade, a corrente elétrica. A intensidade da corrente, o sentido adotado, o convencional, é do polo positivo para o polo negativo, como foi definido, mas, né, o sentido real é outro, é do polo negativo para o positivo. Nós temos aqui um exemplo, né? Aqui tem uma bateria, né? No caso de uma pilha, né? Um criador de corrente. Então, aqui quando isso aqui é ligado, então, de maneira real, a corrente ela vai, né? A corrente elétrica ela vai do negativo para o positivo. Mas convencionalmente foi adotado o sentido negativo, o sentido positivo para o sentido negativo. Essa é o que a gente vai estudar, sempre o sentido convencional, do positivo para o negativo. Então, quando ligamos uma chave, nós estabelecemos uma diferença de potencial, né? Porque até antes de ligar não tem diferença de potencial aí, é zero. Mas ao ligar há uma diferença de potencial, então isso vai haver uma passagem da corrente, né? E aí você, ao ligar uma lâmpada, essa lâmpada vai acender. Então, para haver uma passagem de corrente, a corrente elétrica vai ser a variação, vai ser a razão entre a grandeza pelo tempo, né? Pelo tempo, a carga pelo tempo. A carga elétrica sempre vai ser a corrente, se eu multiplicar os extremos pelo meio, vai ser a corrente elétrica vezes o tempo. Mas a carga sempre pode ser dada também por N vezes E, ou seja, o número de prótons ou de elétrons vezes E. Então, eu posso pegar N vezes o número de elétrons vezes é 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a menor condição, menor capacidade elétrica, né, que foi encontrado. Já foi encontrado outros valores menores, mas esse é o que a gente utiliza, pelo tempo. Então, nós podemos definir que corrente elétrica é um movimento ordenado de portadores de carga, desde que exista diferença de potencial entre dois pontos no condutor. Então, se há uma diferença de potencial de dois pontos, né, no condutor, há uma corrente elétrica aí. Então, para definir a corrente elétrica, nós temos dois tipos de corrente. A corrente contínua, que ela é constante, né, e a corrente alternada, que, como o próprio nome diz, né, isso aqui é uma senoide. Então, como o próprio nome diz, ela modifica, ela vai se alternando, né, com o tempo, né? Ela vai se alternando com o tempo. Aqui nosso estudo, nós utilizamos esse conceito de corrente contínua. Sempre vai ser o estudo de corrente contínua. Até mais, né? Próxima aula continuaremos.